pesado. O campeonato não acabou. Então, enquanto o juiz não apitar o último lance do Cruzeiro, que tem a chance de ficar na primeira divisão, eu vou confiar. Vou confiar na história que o Cruzeiro possui. No que isso aqui representa em Minas Gerais e no Brasil. Ridículo, extremamente ridículo, uma vergonha. Não acredito que o Cruzeiro está fazendo isso comigo. É só isso que eu sinto, apenas isso que eu sinto. Leopoldo Siqueira, tenho eu 41 anos de idade. Nesses 41 anos fui batizado com fogo nos anos 80 pelo Cruzeiro Esporte Clube, talvez uma década das piores da história do Cruzeiro. Depois agraciado com a década azul, né, dos anos 90, onde o Cruzeiro conquistou praticamente tudo. Vi a tríplice coroa com Alex Talento Azul, vi grandes ídolos como Sorin, Marcelo Ramos, vi Ricardinho. Infelizmente não tive o prazer de ver Dirceu, Tostão, Piazza, aquela geração magnífica da Academia Celeste. Não tive esse prazer. Acompanhei também as últimas conquistas do Cruzeiro, dos 2 campeonatos brasileiros seguidos, 13 e 14, coisa que poucos times conseguiram. E o único hexacampeão verdadeiro, rei de copas e grande representante de Minas Gerais nas grandes competições, esse que fez o Brasil inteiro já sofrer, que é o Cruzeiro Esporte Clube quando chegava em final. O único em Minas que verdadeiramente fez os grandes do país sofrerem nas suas mãos. E agora a gente vê essa tragédia pré-anunciada. Mas foi o que disse o torcedor aí. Enquanto não houver o último apito e tiver a grande chance, ainda estaremos torcendo pelo nosso Cruzeiro Esporte Clube, o gigante mineiro. Daqui a pouco a gente faz a declaração que o gestor de futebol do Cruzeiro, Zezé Perrella, deu com exclusividade ao Alterosport, foi repercutido por todos os veículos de comunicação. Com relação ao Vasco. Né? E agora o troço voltou. Né? Vamos ouvir primeiro na coletiva, após o jogo com o Vasco. Vamos rever o trecho da entrevista ao Alterosport e comentar. Perfeito. Os caras só passam o que eles querem, né? O que eu disse foi, o Vasco é uma instituição que é grande. O Vasco era um clube que brigava todo ano para ser campeão. Eu comparei a situação do Cruzeiro à do Vasco. O que uma gestão desastrada faz? O Vasco teve 2 gestões não muito felizes, que o Vasco da Gama, que todo ano brigava por título, há quantos anos o Vasco não briga por título? Foi isso que eu quis dizer. E o Cruzeiro está caminhando a passos largos para virar, com todo respeito, um Vasco da Gama, uma Portuguesa e por aí vai. Porque está faltando responsabilidade. Eu acho que o Vasco não precisa provar nada. O Cruzeiro é um grande clube, mas acho que o seu Zezé Perrella perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Talvez ele seja mais um daqueles exemplos que, como diria o senador Romário, calado é um poeta. Eu acho que ele deveria se preocupar mais com as questões pessoais dele e com o próprio Cruzeiro e não querer tecer comentários a respeito do Vasco. Hoje é dia daquela farândula, essa farândula que apoia Zezé Perrella, Wagner Pires, Sérgio Nonato, Itair Machado, vai ficar louco comigo aqui, ó. Sabe quem tá certo nessa aí? Sabe quem tá certo? O dirigente do Vasco. Sabe por quê? O seu Zezé Perrella fala demais, e na hora que ele tinha que ter peito, tinha que ter tido peito, para impedir até que Itair Machado pegasse de novo os microfones, né, para poder fazer aquela declaração ridícula do dia seguinte das denúncias, né, ele não fez. E aí fica esse papel de que, não tivemos acesso aos documentos. Irmão, você é presidente do Conselho Deliberativo, velho. Vai conversar fiado longe daqui, só. Vai conversar fiado. Não tenta convencer ninguém que você é o salvador da pátria, que você não é salvador de nada, não. Você não é salvador de nada, não. Tá? Você tem que respeitar os outros clubes. Eu, particularmente, tenho um carinho gigante pela Portuguesa de Desportos. Eu sou incapaz de falar da Portuguesa aqui, principalmente porque a Portuguesa, ela só tá assim por causa de dirigentes, como que a gente teve aí no Cruzeiro recentemente. Por causa disso. Por isso que Vasco também teve aí. Porque agora, o que você falou, você poderia ter ficado extremamente calado, seu Zé Perrella. Porque aquela vez que a Portuguesa caiu com jogador irregular, nada me tira da cabeça que tinha gente da diretoria da Portuguesa. Nada também. me tira também. Aquilo lá foi... O presidente não fez foi nada. Esquisito para dizer o mínimo. Né? Exato, esquisito para dizer o mínimo. No mínimo. E assim, aí ficou aquela história, né? Sobre o jogo com o Vasco e tal, o Luxemburgo, campeão, tríplice coroa pelo Cruzeiro e tal, falou isso aqui de bastidores. Hoje eu pedi ao presidente que desse bicho dobrado. Por quê? Porque hoje, praticamente, nós consolidamos a posição nossa de classificação, né? Na primeira divisão já está certo, né? E estamos na zona de Sul-Americana, que era uma coisa que ninguém imaginava. Então, merece um bicho dobrado, porque isso dá o quê? Dá retorno para o clube. Ah, gente, esse negócio de mala branca, de bicho, sabe? O cara já recebe salário, direito de imagem já.
Sabe como? Vamos diminuir um pouco, sabe? Acho que os clubes passam por um momento muito difícil no país. Está na hora dos dirigentes também começarem a entender e ter competência na administração e nas finanças do clube, né, bicho? Ter bicho dobrado, mala branca, dar prêmio. Ah, para com isso. O maior problema, roda aí, começa pelo gol, não? O maior problema do que aconteceu no São Januário foi o próprio Cruzeiro, né? Foi o próprio Cruzeiro. Olha bem, sofrendo com essa... Não foi pênalti, né? Mas assim, sofrendo ataque, sem conseguir segurar, sem conseguir fazer lá na frente o que é preciso, criar. Leopoldo, não né? só isso. A declaração do seu Zé Perrella, ele poderia... Henrique tinha que ter feito essa falta aí para poder matar a jogada, né? O seu Zé Perrella não olhou também lá na tabela e viu que tinha o Vasco na frente e dá motivação pros caras, cara. Sabe, a torcida deles trataram isso como se fosse uma final de campeonato. Sabe, e o Cruzeiro, né, precisando correr atrás do resultado, tem hora que tem que ficar calado, cara. Fica quieto, fica na sua, para de falar, conversar fiado. É isso aí.